Bom dia, pessoal. Vamos lá? Dando início às nossas aulas à distância, aos alunos do 9º ano da Escola José Júlio, aqui de Praia Grande, tá? Vamos começar aqui com o tema 1 dessa semana, que é o tema sobre a abolição da escravidão no Brasil de 1888, tá? O Brasil, como certamente o último país das Américas a abolir a escravidão, beleza? Então vamos lá, pessoal. Para começar a aula aqui, eu vou levantar um questionamento. Todos sabemos, tanto que Praia Grande é feriado, que no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, né? Aí vocês devem estar se perguntando, caramba, por que o Dia da Consciência Negra ele é comemorado no dia 20 de novembro, se a abolição da escravatura, né, ocorreu no dia 13 de maio de 1888, tá? Por que se comemora no dia 20 de novembro se a abolição foi dia 13 de maio? Porque é o seguinte, pessoal, a comunidade negra ela considera mais relevante homenagear a morte a data de morte do Zumbi dos Palmares, né? Porque eles levam em consideração o quê? Que a abolição da escravatura se deu por um contexto onde esse tipo de mão de obra não era mais qualificada, então ela caiu de madura no Brasil, tá? Enquanto que o zumbi representa o quê? Ele representa a resistência desse povo. Então eles acharam mais interessante comemorar, ao invés de uma suposta abolição da escravatura, sou bonzinho, estou liberando a escravatura, mas eles acham melhor comemorar o quê? A luta, a resistência. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Quais são os objetivos dessa aula? Primeiro, vocês vão entender comigo, pessoal, que a abolição da escravatura não ocorreu por uma benevolência, né, da querida princesa Isabel, mas sim foi resultado de 300 anos de luta, de embates, de resistência, de violência, tudo bem? Primeiro vamos conhecer aqui o seguinte, a pressão inglesa contra a lei contra o tráfico negreiros, a lei de terras que vai acontecer no Brasil e os seus desdobramentos. O protagonismo, vamos reconhecer o protagonismo dos negros escravizados na luta pela abolição, porque muitas vezes, pessoal, parece que eles foram passivamente libertos. Não foi assim, foram anos e anos de luta e resistência contra a escravidão, tá? Vamos conhecer os principais abolicionistas, os seus líderes, conhecer os significados da Lei Áurea, tudo bem? E refletir sobre os povos, né? Os povos afrodescendentes e a herança que dessa escravidão deixou, esses 300 anos de escravidão no Brasil deixaram, tá, para a nossa civilização. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o seguinte, século XIX, tá, o sistema colonial ele havia entrado em crise. E o trabalho escravo ele deixa de ser visto como uma coisa interessante. Tá? É dentro da própria lógica do capitalismo, onde é necessário você ter o salário para você consumir, esse tipo de mão de obra que não consome não era mais interessante. Então ele não vai cair por benevolência, ele vai cair por pressões próprias do capital. Tá? No Brasil, pessoal, iniciou-se a abolição do tráfico, né, em 1850. Em 1850, pessoal, ficou proibido trazer africanos e escravizá-los no Brasil. Tudo bem? Só que é o seguinte, proibiu-se o tráfico, né, de pessoas escravizadas, mas, como vocês sabem, o brasileiro adora uma pirataria e continuaram trazendo, mesmo que escondido, continuaram trazendo ao Brasil. Tá? Ele não foi assim, parou. Não. Proibiu para inglês ver. Né? Proibiu-se o tráfico de escravos, mas todos sabemos que continuou, beleza? E proibiu-se o tráfico de escravos em 1850 e a escravidão no Brasil só vai ser abolida em 1888, pessoal. Vários anos depois. Vai lá, galera. Pressões inglesas e o fim do tráfico negreiro. Galera, é o seguinte, lá pelos anos de 1760, a Inglaterra ela fez a sua Revolução Industrial. Se vocês não se lembram, Revolução Industrial é o quê? Foi uma grande transformação na indústria inglesa, onde ela vai substituir a manufatura, que são as coisas feitas à mão, pela maquinofatura, que são as coisas feitas através da força das máquinas. Tudo bem? Então, pessoal, a Inglaterra vai produzir como nunca antes se produziu no planeta, beleza? Como nunca antes se viu produzir no planeta. E ela começa a perceber, pessoal, que o trabalho escravo não é mais interessante. Não porque ela é boazinha, benevolente, mas porque o escravo ele não consome.
Tá? A Inglaterra então começa o quê? A lutar, né, de todos os meios possíveis para acabar com o tráfico escravo, com o trabalho escravo, para substituir o trabalho escravo por um trabalho com mão de obra assalariada, para criar-se mercados consumidores. Tudo bem? Então a Inglaterra começa a pressionar o Brasil de forma que ele deixe de utilizar esse tipo de mão de obra. E o Brasil vai ceder, mas num processo lento e gradual. Tá? No ano de 1845, a Inglaterra promulga a Lei Bill Aberdeen. Tá? O que é isso? Ela proíbe o tráfico de escravos no Atlântico. A Marinha Britânica faz papel de polícia do Oceano Atlântico e ela vai fiscalizar esse Oceano Atlântico buscando de todas as formas possíveis impossibilitar o tráfico negreiro, de todas as formas possíveis. Ela vai buscar fazer papel de polícia mesmo. E quantas vezes, ao perceber que a Marinha Britânica estava se aproximando, esses navios que carregavam esses africanos escravizados que vinham ao Brasil, lançavam toda a sua mercadoria ao mar para fugir da fiscalização. Né? Quantas e quantas vezes isso não acontecia? Então, a partir desse momento que a Inglaterra pressiona, o tráfico negreiro ele vira pirataria. Alguns anos mais tarde, pressionado ainda pela Inglaterra, o Brasil promulga duas leis interessantes. A primeira lei é a lei chamada Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro, mas é aquela proibição típica para inglês ver. Porque, no final das contas, o tráfico negreiro continua, mas como forma de pirataria e contrabando. Dentro desse contexto ainda, pessoal, ocorre a chamada Lei de Terras, pessoal. O que é a Lei de Terras? A Lei de Terras é uma lei promulgada pelo Império Brasileiro para impedir a reforma agrária. Quem tinha terra, continua com a terra. As outras terras seriam propriedades do Estado e se você quisesse essa terra, você teria que comprar. E quem poderia comprar era somente os grandes fazendeiros, latifundiários, monoculturas. Beleza? Galera, aí dentro desse contexto todo, cresce ainda o abolicionismo. O que é abolicionismo? São movimentos buscando a abolição do trabalho escravo. Tá? Após 1865, com o fim da Guerra da Secessão dos Estados Unidos, o Brasil torna-se a única nação independente a manter a escravidão, a manter a força de trabalho, o trabalho escravo. A Inglaterra vai pressionando, e o movimento abolicionista ganha cada vez mais força no Brasil. Ele começa a ser apoiado por jornais, intelectuais, membros da corte, tá? Todos lutavam pelo fim da escravidão. Mas se de um lado tinha os intelectuais, jornais, o movimento abolicionista, do outro tinha a elite agrária que tinha dinheiro, e ela resistia, e ela não queria o fim do tráfico escravo. Não, desculpa, o fim do trabalho escravo. Então, do lado surgem os abolicionistas e dos outros, os escravistas, principalmente formado pela elite agrária. Ok? Galera, dentro desse contexto ainda, esse caminho lento e gradual para a abolição, surgem duas leis muito conhecidas, tá? Surge a lei do ventre livre, onde dizia que crianças, filhas de pais escravizados, já nasceriam livres, mas elas poderiam ou ser com 8 anos doadas, entregues ao Estado, ou manter-se escravas até os 21. Em geral, ficavam até os 21 trabalhando na fazenda do senhor. Tá? E tinha a chamada lei do sexagenário. O que acontece? Libertam todos os escravos maiores de 65 anos. O cara trabalha a vida inteira na terra de alguém e na época que ele mais precisa de um apoio, que ele está fraco, debilitado, ele simplesmente era muitas vezes posto à rua. Né? Sai à rua assim, fora da propriedade. Tudo bem? Sobre a abolição, pessoal. Ceará e Amazonas já fizeram sua abolição em 1884. Por isso, né, respondendo à questão inicial dessa aula, dessa videoaula, por isso, pessoal, o movimento negro decidiu pôr o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro. Porque se você pegar todo esse caminho percorrido, desde da Revolução Industrial Inglesa, você vai perceber que o sistema escravista brasileiro estava fadado a acabar. Era um processo que não tinha mais volta. Tá? Era um processo que a Princesa Isabel ela vai assinar apenas, né, como pode dizer, apenas o testamento, apenas a declaração de óbito desse sistema que já estava abolido no mundo inteiro. Então vamos lá. Ceará e Amazonas abolem a escravidão em 1884.
Várias cidades do sul já não tinham escravo. Alguns conservadores tentam resistir a essa abolição, só que é um caminho sem volta. E no dia 13 de maio é aprovada a Lei Áurea. A Lei Áurea, como eu acabei de dizer, nada mais foi que o atestado de óbito, porque já estava caindo de madura, é um sistema que não tinha mais por que existir. Tudo bem? E ela é assinada pela princesa Isabel, Pedro II estava fora do Brasil, e a abolição é oficialmente assinada. Ok? Galera, e o que aconteceu depois, pessoal? A abolição ela não mudou muita coisa na vida dos escravos, tá? Muitos, pessoal, foram colocados para fora das terras, não conseguiram trabalho, tá? E aí, pessoal, eles foram obrigados a preencher as periferias das grandes cidades, pessoal. Não tinha para onde ir, não tinha um projeto, não tinha um plano de integração, essa parte da população, à sociedade, às benesses do Estado. Eles simplesmente aboliram a escravidão num dia e no outro dia, por exemplo, o cara não tinha mais o que fazer. Tá? Na mentalidade desses escravistas, eles pensavam o seguinte: caramba, eu não vou contratar um cara que era meu escravo até ontem. Né? Então, pessoal, muitos continuaram trabalhando na fazenda, mas outros foram buscar trabalho na cidade e acabaram lutando nas periferias por não ter um plano criado para integrar essa parte da população brasileira à sociedade, tá, pessoal? Beleza? Aqui para vocês não esquecerem. E é só.